Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com mais um capítulo, né? A gente está nessa empreita aqui de mostrar um pouco o nosso dia a dia aqui em Londres, através das amizades, dos relacionamentos, mostrar um pouco da vida de fato, né? Então a gente fala um pouco de esporte, um pouco de trabalho, um pouco de dia a dia, e não diferente disso, a gente vem falar de fé, né? Eu, como cristão, a gente tem o privilégio de estar aqui com o padre Patrick, né? Que já está há um bom tempo aqui cuida de cultos, né, de missas aqui para a comunidade brasileira, e a gente vai ter o privilégio de falar um pouco da história dele aqui, ele falar um pouco sobre essa jornada, né, essa jornada de fé, né, através dessa oportunidade dele estar aqui na Inglaterra já há um bom tempo. E muito bem-vindo, padre. Obrigado por essa participação. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Espero, de qualquer maneira, ajudar, né, nesse encontro nosso aqui com as pessoas que estão participando. Somos nós que temos que agradecer, né, padre? Tantos anos de ajuda aqui, não só a mim, que participo da comunidade de Crystal Palace, mas todos os brasileiros que, em algum momento, o senhor teve lá para poder ajudar, dar um suporte, dar uma ajuda, falar de Deus, que é o mais importante, né, para a gente. Amém. A gente estava conversando aqui, eu vou dar um pouquinho, o Xandô já falou, né? Você que já acompanha, a gente já conhece um pouco da minha história com o Xandô. Então, o Papo de Mestre surgiu, né, nesse intuito de poder falar um pouco das nossas histórias e trazer para vocês esse cotidiano, como a gente falou aqui. E o Xandô frequenta, né, a paróquia já há um bom tempo. E já há alguns anos o Xandô sempre vem falando da figura do padre, né? Pra gente, o padre Patrick, isso, aquilo, outro e tal. E assim, quando a gente teve a oportunidade, falou, nós vamos começar a gravar com um podcast. E ele falou, nós temos que levar o padre, que o padre está em missão, ele está tendo uma missão aqui, ele vai pro Brasil. Eu falei, não, vamos fazer, faço questão. Até mesmo porque eu estava falando aqui, eu moro longe, né? Convivi ali na região de Catford, Lucha, um certo tempo, e fui para Croydon, também mais longe, uma região ali onde eu conheci o Xandô. Mas em vários lugares que eu vou, ali no sul de Londres, né, eu vejo as pessoas falar do Senhor, falar da sua missa, né, falando da liturgia, falando dos seus conselhos, né, porque a gente vai fazendo amigos, e assim, eu tô lá longe, eu não conheci o Senhor, né, a gente tava até falando aqui. Tá tendo o prazer de conhecer o Senhor, porque eu fico muito feliz, porque escutar o Xandô falar do Senhor é muito fácil, porque ele te conhece a sua história, tá lá cotidiano, mas o cara que eu conheci dentro do ônibus, lá em Catford, falando do Senhor, ou da paróquia, né, mostrando paixão, sem me conhecer, né, levando às vezes uma parte do sermão que o Senhor falou, né, então assim, é gratificante, porque a gente entende que existem princípios e valores sendo pregado ali, né, e quanto mais longe chega essa comunicação, e ela sem curva, ela mostrando a figura do Senhor, né, nesse padrão de Cristo Jesus, e eu fiquei muito feliz, eu falei, não, então vamos trazer sim, né, então assim, eu fico honrado de a gente estar começando aqui, né, padre, com o senhor, poder falar um pouco dessa história, e eu queria perguntar para o senhor, padre, como que começou essa história do catolicismo na vida do senhor, né, a vida de fé, como foi esse primeiro passo, como foi esse encontro, você podia explanar um pouco para a gente? Claro. Eu tenho, este ano, em dezembro, dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, faz 15 anos da minha ordenação sacerdotal. E eu venho de uma família cristã, católica, não praticante. Como a maioria dos dos católicos, né, que nós encontramos aí no... Os católicos no mundo, modernos, né? Então eu venho dessa família, né, que não participava, não ia à missa. E eu cresci assim, fui batizado. Meus pais estão vivos, né? Tenho 2 irmãos, os 2 são casados, tenho 2 sobrinhos de cada lado, né? Tenho 4 sobrinhos. E então a minha história assim ela é um pouquinho longa, mas resumindo para vocês, eu não participava da igreja, eu fui batizado e fiz a primeira comunhão. Eu lembro que fiz a primeira comunhão com a minha prima. E ela gostava muito de ir à igreja e eu não queria ir, né? Não queria fazer a primeira comunhão. Então eu ia praticamente obrigado, né? Porque a minha família não participava, meus pais, então para mim não tinha muito sentido estar ali. Não fazia parte né? da sua rotina. Sim. Que é diferente, por exemplo, quando eu vejo você, né, com sua família, seu filho, né? E que bom desde pequeno já crescendo na fé. Mas é a história de cada um de nós, né? E com o tempo, quando eu tinha por volta de 16, 17 anos,
eu tive um encontro profundo com o amor de Deus. Foi a partir de uma situação na minha família, uma situação de crise que nós vivíamos, sobretudo financeira, crise também no matrimônio dos meus pais. Foi daí que fez com que eu buscasse Deus. E eu comecei a participar da igreja, tinha 16, 17 anos, através de alguns amigos. Tinha alguns amigos que participavam do grupo de oração, lá no interior, né? Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E através desses amigos eu comecei, eles me chamaram, eu comecei a participar, né, primeiramente do grupo de oração. Nem foi da missa, né? Que às vezes as pessoas vão à missa sem entender de fato o que é a missa. Então fica um pouquinho chata, né? As pessoas não entendem, não chega a hora de acabar, né, para ir embora, né? E o grupo de oração, eu acredito que seja esse momento tão forte, né? Porque o que é falado é sobre o amor de Deus, né? Uma experiência de batismo no Espírito. Essa missão da Renovação Carismática Católica. Então, assim, eu comecei a participar do grupo de oração, comecei a frequentar, né, a partir disso, as missas e grupo de jovens. Então, foi daí que eu iniciei a minha caminhada na igreja. Eu vejo que o marco fundamental, uma das fases, né, que eu passei, foi um encontro que eu fiz, um encontro de oração. Foi numa escola, a gente chama de experiência de oração. Então, quando eu fiz essa experiência, foi 3 dias, né, fora da igreja, lá numa escola, a gente dormia lá, e foi ali que eu tive realmente um encontro profundo com o amor de Deus. E até então eu não sentia o chamado para ser padre, mas sim para ser cristão, né? Um cristão de verdade. Aí foi o início. A partir de uma crise na família, eu senti a necessidade de buscar Deus. Sim. E o convite, como a gente está falando, né? Do convite dos amigos, né? Falar, né, de Deus para as pessoas. A partir desse testemunho desses meus amigos que já participavam, comecei a frequentar a igreja e de lá não saí mais. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Sim. E aí, a partir desse... o senhor... Como que começa a história? O senhor entra em um seminário, o senhor entendeu esse chamado, qual que foi os primeiros passos? Não, eu vou... Porque chega um certo ponto, o senhor começa a estudar e chega um certo momento que as coisas vão bifurcando, né? Você fala, não, eu vou virar um sacerdote sim e tal. Como é que foi esse processo de entrar mesmo no chamado, né? no chamado sacerdotal? Como é que foi esse primeiro caminho? Participando da igreja, eu tive a oportunidade e vejo também a providência de estar conhecendo, fazendo experiência do namoro, né? Namoro santo, namoro cristão santo, né? Sim. Que até então, até falo para as pessoas, né? Quando eu conto um pouquinho da minha história antes de entrar na igreja, eles não acreditam muito, né? Então, antes de estar na igreja, eu gostava muito de tirar, a gente chamava na época de tirar racha. Né? De carro, de moto. Não, né? imagina o senhor como um Van Diesel na rua, não. Aí nas ruas de Ribeirão, na época não era tão vigiado como é hoje, né? Os guardas, hoje se acelerou um pouco, os guardas estão lá te parando, te prendendo, né? Sim. Na época não era assim, né? E as motos nem usavam capacete, né? O senhor gostava era de moto? Na verdade era mobilete. Mobilete. Aquela cinquentinha, né? A gente trabalhava o motor dela, ficava mais potente, né? Enfim, então comecei com o mobilete, depois fui pra moto e depois carro. Tinha um golzinho, na época ele quadradinho, preto, vidro fumê, rebaixado, roda giga leve, né? Será que será que o IA consegue fazer uma montagem do senhor então, assim? Pena que na época não tinha os meios, né, de filmagem, não teve uma foto, padre. Nossa, que pena. Infelizmente. Mas eu tenho recordações, né? Sim. Recordações de ir para essa avenida, era uma das avenidas principais ali de Ribeirão, logo na entrada, né, da cidade, e tinha muitas pessoas frequentavam para assistir. Eles gostavam, então é como uma pista, praticamente uma avenida muito movimentada, né, e praticamente quase uma pista.
E as pessoas ficavam na marginal, Sim. tudo ali, Guarda rei ali e É, tal, olhando assistindo. Assistindo. Inclusive meus primos, né? Minha prima, meus irmãos, Te meu irmão apoiando. é pequenininho, né? O outro Aham. irmão tava lá assistindo e apoiando. E depois foram várias fases, né? Nessa fase também, depois eu comecei a gostar bastante de rock, Aham. né? E quando eu fui pra igreja pela primeira vez, fui de brinco, entendeu? Aham. Tá furado aqui a minha orelha, não fecha mais. Uhum. Então eu fui todo de preto, cabelo grande. Uhum. Na época eu tinha cabelo. A gente entende, padre. A gente entende. Eu também passei por esse processo. Eu tô nele, eu tô em transição. Cabelo amarrado, cabelo grande, né? Amarrado, todo de preto, camisa metálica. Né? E assim foi quando eu cheguei a primeira vez na igreja, no grupo de oração. E vi aquele povo rezando, levantando a mão, cantando. Aí, meu amigo tinha me levado, né? Eu falei pra ele, mas onde você me trouxe? Eu vim uma igreja evangélica, parece. Então, foi dessa maneira que eu comecei a participar, né? Então, voltando à sua pergunta, né? Eu abri um parênteses aí, né? Para complementar um pouquinho a história. Eu só queria deixar uma observação aqui. O padre está indo para o sul do Brasil. Se você quiser recebê-lo bem, uma oferta boa, um presente de coração, um golzinho Moto AP. Rebaixado. Rebaixado. Coloca uma cruz, assim, ó, destacada, no vidro atrás, ou no capu, bem legalzinho, entendeu? Porque ele vai ser referência da sociedade. Ele sabe muito bem o que fazer com esse carro, tá, gente? Fica a dica, tá? E outra coisa, vamos ver aqui, quem sabe uma oportunidade, a gente, um pouco mais pra frente, a gente convida o padre, a gente vai naquela escola de drift muito famosa, que tem lá no Japão. Eu conheci uma Tem lá no Japão uma escola de drift, é a mesma mão do nossa aqui, Imagina só a gente fazer um vídeo com o padre lá. Eu conheci uma fazendo moça drift lá no Japão. sul que ela faz drifting, uma menina de acho que 16 anos. Olha. Você acredita? Muito legal. Depois eu posso até deixar o arroba dela aqui. Muito gente boa, muito simpática. Mas fica aqui, se vocês quiserem ver o padre fazendo drift com a gente lá tá? Vocês comentam aí que a gente vai tentar fazer. Edição especial. A gente vai tentar fazer isso. Edição, um retrô do padre. Retrô. Te cortando, por favor, prossiga, padre. Então, assim, eu só quis voltar porque acho que é importante. Sim, A gente vai lembrando também a nossa história, né? Importante essa fase que eu vivi, né? Antes de entrar na igreja. Porque tem a fase, assim, do conhecimento, do momento que eu conheci Deus, que eu fiz a experiência da conversão. É claro que quando falamos de conversão, não é uma conversão permanente, né? A nossa conversão, ela é todos os dias, né? Sim. A luta todos os dias. Mas aquele encontro que eu tive com o Senhor que mudou minha vida, né? Que fez com que eu deixasse a vida velha, né? A vida de pecado, né? A vida mundana, e para me encontrar com o Senhor, né? Então, eu gostava muito de ir também, na época, tinha aquelas discotecas, né? Sim. Da época de vocês também, né? Então a gente ia, da época sua, você é mais novo. Até que eu sou mais velho, mas eu fui pra igreja primeiro. Mas, assim, eu gostava de sair muito, e meus irmãos, eu tenho assim, um irmão com 2 anos de diferença, mais novo, e o outro já 7 anos, né? Então o outro era menor nessa época, pequenininho. Eu gostava muito de sair. Meu irmão, Fabrício, gostava de ficar em casa. Não saía por nada. Então foi assim, a partir desse momento que comecei a participar, né, da igreja, fazendo essa experiência de namoro, como eu disse para vocês, eu comecei a sentir algo diferente. Um chamado, que eu não conseguia na época entender. Eu sentia assim, que Deus queria mais de mim. E eu não conseguia saber como, né? Foi nessa experiência de namoro, que foi uma experiência muito positiva, porque, como eu disse, né, foi um namoro santo, né? Eu não tinha vivido um namoro santo. Aquele momento eu vivi um namoro santo, né? De ir na igreja juntos, de viver a castidade juntos, de falar por hoje não, né? Com o famoso PHN, né? A gente ia muito na Canção Nova, né? Frequentava os grupos de jovens, né? Por hoje eu não vou pecar, né? Pecar só amanhã, aí chega amanhã também não, né? Então sempre para amanhã. E foi essa experiência, e através desse namoro santo, que eu, assim, inclusive, foi uma das partes mais difíceis para mim, né? De ter que ter largado dela, né? Você pode dizer, né?
para poder entrar no seminário. Porque eu comecei a sentir o chamado muito forte e eu falei, preciso de fazer uma experiência. E na época eu lembro que eu fazia fazia faculdade de enfermagem. Uhum. E eu trabalhava na área de enfermagem, porque eu já tinha feito curso técnico, trabalhava no SAMU, né, ambulância, trabalhei um pouco também no hospital. Que fazia porque eu queria trabalhar nessa questão de estar mais próximo, né, das pessoas, né, que têm necessidade. Por isso que eu tinha escolhido essa parte da enfermagem. E um namoro, né? E quando eu senti o chamado, aí eu falei para mim mesmo, né? Eu preciso de responder, porque é algo que está dentro de mim e eu preciso de fazer experiência. Eu vou e farei a experiência. Se for, eu ficarei. Se não for... E um desses amigos meus que levaram para a igreja já estava no seminário. Né? Aí, como você disse, né, você fez uma colocação interessante, né, como que funciona a questão de seminário, né? Porque a Igreja Católica, ela tem muitas congregações, institutos religiosos. Então, é um leque muito grande de carisma. Linhas doutrinárias, né? Sim. Então, A doutrina é sempre a mesma, assim. mas o carisma é diferente. Por exemplo, nós temos os padres diocesanos. Então, o padre diocesano, ele é formado na diocese, o seminário, e ele fica na diocese, que é o espaço, né, territorial da diocese. E ele fica nas paróquias naquela diocese. E o bispo é o responsável principal do padre, né? E depois existem os padres religiosos. Aí são muitas congregações diferentes, como franciscano, beneditino, jesuítas. Essas são as mais antigas. E depois o Concílio Vaticano II surgiu, e com a inovação carismática, surgiram muitas novas comunidades, que foi fruto do Espírito Santo da inovação, né? Do batismo no Espírito. Então, a comunidade que eu faço parte chama Comunidade Missionária Providência Santíssima. Ela é fruto do carisma da inovação. Nós não somos da inovação, mas somos frutos. E nós temos 3 fundadores, e estão os 3 vivos. O Padre Orlando, que é Monsenhor, né? Podemos dizer Monsenhor Orlando, a Irmã Néia e a Irmã Zélia. E os nossos fundadores estão vivos e nosso instituto, né, ele é formado de padres, irmãs, irmãos. Aí depois abre o leque para casais, jovens, crianças. Né? Então, chama de comunidade mista. E essa formação do senhor foi no Brasil, na cidade do senhor? A comunidade, ela nasceu ali em Jardinópolis, que é perto de Ribeirão Preto. Nessa época que eu entrei, ela estava e ela continua, né? Na cidade de São João da Boa Vista, diocese de São João da Boa Vista, e cidade de Mococa, que São Paulo, que dá uma hora de Ribeirão Preto. Então foi ali que eu entrei e fiz todo o processo formativo e foi ordenado. Quanto tempo, em média? Uns 4 anos o primeiro processo? Não, é tipo uma faculdade, né? Esse processo. Quanto tempo dura esse processo até o senhor ser ordenado a padre? No nosso caso da comunidade, na época que eu entrei, o primeiro ano é o chamado propedêutico. Então, é o momento de conhecer a comunidade, o carisma, e o estudo bíblico, catequese. E depois você entra na filosofia. Que são 2 faculdades que normalmente o padre faz. Né? Filosofia e teologia. Aí eu não sabia que o senhor fazia também a filosofia. Sim. Mas eu sou formado em filosofia. A matéria da filosofia é uma matéria interpretativa, né, padre? Posso falar assim? Porque quando você estuda a filosofia em si, e como, por exemplo, você vai estudar teologia, você tem um panorama diferente da interpretação do texto, né? Na filosofia você tem a gestalt e a gestáltica, né, que você estuda, que é uma coisa você ler o texto de uma forma, mas você interpretar o contexto daquele texto, né, com a sua cultura e tal. Então a filosofia, quando você estuda filosofia, ela te dá
principalmente uma escola que é baseada na escola de pensador, né? Que você tem que estudar aquilo ali, a filosofia, ela te dá esse leque, né? Para que você aprofunde mais nessas matérias, né? Você tem posso estar até equivocado aqui, padre. Você tem esse leque, te dá uma facilidade para você interpretar melhor esse texto, né? Como pensar sobre aquilo, como agir sobre aquela matéria. Então, é muito importante a filosofia nesse aspecto. Bom, do meu ponto de vista, né? Sim. E penso que é justamente isso porque a igreja, como mãe sábia, ela pede para que o seminarista que está se preparando para ser padre faça filosofia, para que esse jovem possa colocar o pé no chão. Porque a teologia é o estudo de Deus, né, as coisas de Deus. A filosofia é o estudo do pensamento, né? São vários expoentes, né, filosóficos que nós estudamos. Eles são cristãos, não cristãos, ateus. Né? Então, todos eles tentaram explicar o sentido da vida, o porquê estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Todos os pensadores foram importantíssimos, mas chega um momento que entra a fé. Sim. Que a linha do raciocínio, ela tem um limite. Aí entra Deus. Aí é o momento que a gente acaba a filosofia, porque os filósofos não conseguem dar a resposta a tudo, eles tentam dar. Aí entra a filosofia, porque é a fé. Então, não adianta a gente sermos muito racionais, muito inteligentes, se nós estudados, se nós nos fechamos. Então, a filosofia faz com que a nossa mente abra. E depois da filosofia, no caso da nossa comunidade, minha experiência, eu dei a gente fala assim, dá 1 ano de missão. Aí eu morei perto de Porto Alegre, onde que eu vou agora, numa cidade chamada Viamão. Nós tínhamos uma paróquia lá, eu fui como seminarista e morei 1 ano, ajudando o padre na paróquia, né, enfim. Então foi o primeiro contato que eu tive numa paróquia, assim, de maneira direta, durante 1 ano. E com uma cultura muito diferente de São Paulo, né? Que mais agitada, mais assim, não tem uma cultura tão cristã, não é tão família, aquela correria. E eu acho que na filosofia você também passa a entender mais o ser humano, por exemplo. Sim. Não é da mesma maneira que você lida com um que você vai conseguir lidar com o outro. Então tem aquelas pessoas que têm mais facilidade de interpretar ou aceitar ou receber uma outra opinião, há outros que não. Então isso acho que acaba dando uma ajuda para você conseguir lidar com um, com o outro, poder auxiliar, aconselhar e até mesmo apresentar a Deus. Isso mesmo. E com essa possibilidade que nós temos de fazer a filosofia, nos preparando para a teologia, ainda com 1 ano de missão, são 3 anos de filosofia, viu, só para esclarecer, no nosso caso. E depois 4 de teologia. Então, no total, temos aí... De 7 a 8 anos. 1 ano propedêutico, né, seria 8, 9 anos, né, de formação, o total. Porque a nossa formação não é só intelectual. Tem muita gente que acha que o padre vai estudar e ele só fica estudando Bíblia o dia todo, né? No caso do seminarista, né? Não é assim que funciona. Assim. E dependendo do local também, existem vários modos de preparar a formação. Né? Por exemplo, a minha formação foi, nós morávamos em comunidade, né? Com as irmãs, até com casais que ali moram, né? E nós temos São os missionários, padres, esses casais? São missionários. Então, nosso carisma ele é viver, depender inteiramente de Deus, vida da providência, né? É nossa espiritualidade. E o nosso carisma é ser comunhão para a missão na igreja. Então, ali nós aprendemos a ser comunhão, vivendo com o irmão, né? Brigando, depois fazendo a paz, pedindo perdão, né? Então, a gente aprende a ser humano, né? Porque e a gente aprende também a lavar roupa, passar roupa, entramos na escala, né? Tem muita gente que acha lavar que chão, lavar banheiro. Então, era a nossa rotina, né? Então, tinha as escalas que a gente fazia, cada dia a gente fazia uma coisa.
era bem intenso a questão formativa, essa parte humana, né, e de cuidar da gente, como você falou, né? A gente saber que nós somos seres humanos, nós precisamos de formação, nós não somos ET, não somos anjos, né? Somos seres humanos e nós precisamos de crescer, né? No nosso modo de pensar, de raciocinar, de agir, nossa vida espiritual. Por isso que o ser humano é um tripé, né? Corpo, alma e espírito. Não, ótimo. E então o senhor passa todo esse processo, então eu entendi que eu estou pensando que é 4, 5 anos, muito pelo contrário, né? É uma década. Quase 10 né? anos. Até o senhor ser oficializado padre. E aí sim, o senhor acabou de falar que já tem 15 anos, né? Que o senhor tá. Então, antes de vir para a Inglaterra, o senhor exerceu o sacerdócio em outro lugar. Onde o senhor ficou, em primeiro lugar, de vir para a Inglaterra? Como que foi a sua primeira experiência? Porque é a seguinte... eu fico pensando, perdão, eu fico viajando. Porque quando que cai a ficha, fala assim, nossa, agora eu sou padre. Assim, a hora você começa, porque você tá tão dentro daquele mundo, né? O senhor tá lá dentro, o senhor tá estudando, o senhor tá cuidando dos ofícios da igreja, o senhor tá fazendo tudo, mas chega um certo ponto que é o senhor que tá lá na frente, o senhor olha para trás e você fala assim, não, agora realmente sou eu. Né? Vira essa chave também, essa do chave. aprendizado, da escola, de tudo, para falar, agora eu sou ordenado, agora é comigo. Eu sou sacerdote, agora, assim, sente essa virada de chave? O senhor sentiu isso, assim, essa responsabilidade, no seu ministério? Quando nós entramos no seminário, nós não chegamos à hora de ser padre logo, né? E parece que é uma eternidade, né? Se ficar lá todos esses anos. Hoje eu paro pensar que vontade que eu tenho de voltar e fazer tudo de novo. Passar tudo, fazer filosofia, teologia. Mas depois a gente vê que passa muito rápido, né? E realmente é algo muito forte, né, que acontece, porque é algo que muda a nossa vida. É um sacramento que nós recebemos, é um sacramento que ninguém tira mais, né? Como o batismo, o crisma. Você recebeu, ninguém tem o poder de tirar. Então, padre, uma vez padre para sempre. E quando depois da ordenação, nós ficamos um pouco... Né? E agora, como vai ser? Né? A primeira missa, quando temos a graça, a providência de celebrar, né? A celebrar a primeira missa, é algo incrível. Né? Você poder... Né? Transformar, né? Um grande milagre acontece, né? Que é a Eucaristia, né? Aquilo que é pão em corpo, que é vinho em sangue de Jesus. E realmente não é só símbolo, né? É realmente aquilo, né? Então, realmente é uma chave que você vira, mas é algo que você vai aprendendo com o tempo. Depois que você ordena padre e começa a trabalhar, assumir uma paróquia, aí você vai descobrindo quanto que ainda eu preciso aprender, quanto ainda eu preciso crescer. Porque a vida vai nos ensinar. São as pessoas, o convívio, as dificuldades, os problemas nós vamos passando, nas crises. Porque como existe a crise no matrimônio, também existe a crise no momento na vida do padre que ele pergunta para si mesmo, às vezes ele passa por uma situação, né, de provação, que talvez ele possa questionar, será que essa mesma é minha vocação? E depois ordenado, não tem mais como voltar atrás, é como matrimônio. Uma vez casado, recebeu o sacramento do matrimônio, não tem como mais separar. Então é um grande mistério. Ser padre é um grande mistério do amor de Deus, porque Deus confia em pessoas humanas, pecadoras como nós, né? E ele dá esse ministério por pura misericórdia. Sim. Mesmo sabendo que nós não vamos acertar sempre, mas ele confia uma missão na nossa vida. E depois que eu fui ordenado padre, aí eu já comecei a me preparar para a missão. Aí eu fiquei sabendo que eu ia para uma missão fora do Brasil. Eu fui muito pouco tempo padre no Brasil. Foi alguns meses quando estava preparando os documentos para ir para a Itália. Foi a minha primeira missão na Itália, numa paróquia, na Umbria, que chama São Zenone.
em uma cidade chamada Terni, perto de Roma, entre Roma e Assis. Uhum. Então, ali foi a minha primeira missão. E para mim, assim, ser padre já era um grande desafio, né? Ainda mais você ir para um lugar que você não conhece, uma outra cultura, uma outra língua, né? Porque eu não sabia falar direito italiano. Cheguei lá sem saber falar direito, né? Uhum. E você ter convívio com pessoas que são diferentes da gente, cultura Claro, diferente, né? Totalmente diferente. Então foi um grande desafio. E até, assim, o catolicismo brasileiro é muito respeitado, mas quem conhece Itália é totalmente diferente. Cara, você vê o padre falando lá, fala mais do que o prefeito, fala, então, assim, o contexto cultural da fé enraizada daquela cultura é muito forte, né? E assim, uma coisa que eu falo bastante aqui é, inglês não é brasileiro, italiano não é brasileiro, né? Assim, a linha de raciocínio é diferente, os princípios e valores, não falo cristão, né? Que são imutáveis, são imutáveis, mas a cultura que aquela pessoa cresceu ali é totalmente diferente. A gente interpreta de uma forma, mas interpreta de outra. Esse choque cultural é muito difícil, ainda mais quando a gente não domina a língua, né? Até você tá dominando essa língua. Eu morei um tempo na Itália, fiquei 9 meses lá, e assim... E a cada dia uma aula, você fala, meu Deus do céu, né? Como é diferente. Então, o senhor foi para lá primeiro e ficou lá um certo tempo, no caso. Eu fiquei 2 anos e meio na Itália. Aí aprendeu nessa italiano, paróquia. né? Aí eu aprendi. Como o convívio é direto com o nativo, Uhum. o aprendizado é muito rápido. Muito mais rápido. É. Alguns meses eu já estava já me comunicando Uhum. e celebrando missa. E conhecendo também a cultura, Uhum. que é muito diferente, porque é muito diferente da nossa. E eu morei 2 anos e meio na Itália, nessa paróquia. E depois eu fui transferido para uma missão com os brasileiros na Bélgica, em Bruxelas. Mas na Itália, o senhor tomava conta de uma comunidade brasileira também? Ou a missa era celebrada em italiano? Ali era só com nativos, só com com italiano. nativos? Não tinha acho que umas 2 famílias brasileiras, mais ou menos, ali na paróquia. E o senhor sentiu duas. essa diferença de você celebrar uma missa em italiano e para italianos e para brasileiros? Existe esse choque ou não? É a mesma forma, é a mesma maneira de celebrar? O rito é o mesmo, Sim. porém a maneira de celebrar é diferente. Porque quando você está celebrando uma missa que você não domina a língua, Uhum. é diferente. Você fica um pouco limitado. Uhum. Né? Por mais que às vezes você se torne um pouco fluente, mas não é só língua materna. Uhum. Então você tem que tomar cuidado nas expressões. Até no português já é difícil. É Nossa difícil. língua materna, quando você está fazendo uma homilia, você tem que medir, cuidar, né, com qual palavra você vai usar, o verbo, o adjetivo e tal, porque pode dar uma Conotação outra... diferente, né? Uhum. Então eu imagino como uma língua diferente. Né? Você está fazendo uma homilia, é algo muito desafiador. Uhum. Né? E você, no caso, entra a questão da cultura, que os italianos são... a missa deles é bem diferente da nossa, no sentido, a nossa é mais festiva, né? O pessoal já... São mais... brasileiro é mais afetuoso, É né? mais afetuoso. E os italianos são mais fechados, né? Então, é o rito. Você celebra a missa, né? Pronto, acabou. Não tem... Agora, os brasileiros celebram a missa... Não quer estar junto, quer conversar, acabou a missa, fazer cafezinho. Que até foto, né? Aí não quer mais ir embora da igreja, né? E assim, então é um pouco diferente, né? Essa experiência foi muito positiva na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter passado por todo esse tempo que eu tive, né? Fora do Brasil. Agora, como eu disse, estou retornando. São quase 15 anos fora do Brasil. E foi uma experiência incrível, de muito crescimento espiritual, afetivo, humano. Muitas graças eu recebi nesse tempo. Sim. Pude aprender muito, porque quando você está no Brasil, parece que você nunca saiu do Brasil, parece que a sua mente ainda é um pouco fechada, né? Sim. Nós somos imigrantes, a gente sofreu, né, muitas coisas, né? Pois na Itália eu sofri muito, os italianos são muito preconceituosos, né? Não todos, é claro, né? Mas a maioria. Então, muitos paroquianos chegavam para mim e perguntavam: o que você está fazendo aqui? O seu país não é aqui? Por que você não volta para o seu país? Por que vocês estão aqui para roubar o emprego nosso? A mentalidade deles é essa, né? Que a gente está ali para roubar o emprego deles, né? Eles não vê como uma missão. Uhum.
Eles não veem como chamado, eles Hoje, veem como hoje, assim, como a comunidade está lá, já faz bastante tempo, né, quase 15 anos nessa paróquia, Sim. já mudou bastante na concepção. Uhum. Mas na época, eu fui o primeiro, eu e outro padre, fui vice-pároco, o outro padre que foi o pároco, e as irmãs, 2 irmãs que eu morei. Então, nós fizemos esse primeiro contato com eles, né? Sim. E foi muito difícil. A gente ia à casa deles, é muito difícil, né? Você ir à casa do italiano, porque não é que eles convidam a gente. Mas depois que você faz uma amizade, aí eles fazem questão de você estar indo. Eles abrem a porta. Vai todo dia, né? Que é todo dia. Então, quando a gente ia na casa deles, algumas pessoas... eu lembro que uma senhora me questionou, mas você não sabe falar direito italiano, né? Porque estava aprendendo na época, no início, né? Você fala diferente. Aí eu falei, minha senhora, né? Eu não sou italiano, eu sou brasileiro. Então, minha primeira língua é o português. Quantas línguas a senhora fala? Só italiano, então. Pois é. Então, aprende, não falei, né? Mas dou vontade de falar. Aprende uma outra língua, a senhora vai saber o que... Qual que eu tô passando aqui. Dificuldade. O que eu tô passando aqui. O meu primo é pastor também, e tem uma igreja, ele tem um projeto lá no Brasil. E ele começou uma comunidade bem pequenininha, só que ele é canhoto. E ele começou a tocar violão do lado contrário, porque não tinha quem tocar. E ele baixista, e ele pegou o violão e pegava umas músicas, ajudava ele e tal. E aí um dia ele me chamou pra estar lá com eles, eu tava no Brasil, e eu fui lá, a gente conversando, e eu vi ele lá com o violão, e eu toco um pouco de violão. Uma hora você imagina, você tenta comer com a mão errada, com a mão contrária já é difícil, né? Você tem que fazer uma coisa, você machuca com a mão direita, alguma coisa, o tanto que é difícil. E o menino tava lá em cima de um púlpito, né, tocando um instrumento que não era dele, porque ele era baixista, né, do lado contrário, né, e eu fui começando o culto, eu falei, pessoal, galera, a gente tá aqui nesse momento, mas tu tem um preço a ser pago para as coisas poderem acontecer, né? Às vezes você acha que é muito fácil chegar aqui e receber uma palavra, por exemplo, o Cleiton é canhoto, tá tocando violão do lado contrário. Agora tenta inverter tudo que você está fazendo aqui. E ele largou tudo isso e programou para poder estar aqui, para dar o melhor dele, do lado contrário, porque não podia quebrar o compromisso que ele estava com a igreja. Com a igreja, com vocês. Ele tinha que fazer, então ele está fazendo o melhor dele aqui, do lado contrário, mas ele está tentando, né? E às vezes o senhor falando disso, o tanto que é difícil a gente tentar dominar algo que não é nosso. Né? E o senhor venceu, né? Tanto que não só na Itália como aqui, né? O senhor está aqui já há 9 anos, no caso. Estou quase 10 anos, 9 anos e meio. Depois da Itália, aí eu fiz a experiência de trabalhar com brasileiros, fora do Brasil. Na Bélgica. Na Bélgica, Bruxelas. Temos uma capelania, uma comunidade grande lá também, de brasileiros. E a gente costuma dizer, né, que brasileiro fora do Brasil parece que não são brasileiros, né? Ou são outro tipo de brasileiro. Né? Tem essa diferença, assim, e é muito grande, padre? Porque o fato de você sair do Brasil, de você experimentar até próprio dentro do Brasil, né? Geralmente os brasileiros têm muita dificuldade de viajar, por causa da questão financeira. Né? Quando você sai, por exemplo, de São Paulo e vai lá para o norte, é outro país, né? É outro país. É outro país muito grande. Tem uma irmã que morou na França. Nós temos casa aqui temos aqui em Londres, temos na Itália, na Bélgica, no Canadá e tínhamos na França. E tem uma irmã que morou na França, que foi no interior, né? Não foi cidade grande, foi no interior. E ela, assim, você sabe que morar nos países europeus como eu estava dizendo, né? Você sofre um pouco de preconceito, né? Você ser estrangeiro. E ela morou ali na França, voltou ao Brasil agora e foi morar lá no norte, né? Acho que no Pará, não lembro agora. Que ela estava dizendo que e ela é paulista. Ela sofreu mais preconceito. No Pará. Ela estava sofrendo mais preconceito lá do que na França. Então, o nosso povo, assim, ele é um povo assim, muito bom, né? O povo brasileiro é um povo, né, muita garra, né, muita força, muita alegria. Né? Porém, quando falamos da questão de conhecimento, eu vejo que é um pouquinho, falha um pouquinho nossa parte, por causa, sobretudo, da questão financeira, infelizmente. Né? As pessoas não têm condição de ir em outros lugares, né, em outros estados, outros países. Né? Quando nós vemos uma comunidade estrangeira, comunidade brasileira estrangeira, a gente vê assim, que é um povo
que teve uma oportunidade de conhecer uma outra cultura, uma outra língua, Sim. uma outra mentalidade. Sim. Por isso tem uma outra mentalidade. Uhum. Trabalhar, por isso eu falei, trabalhar com um brasileiro fora do Brasil é diferente do que no Brasil. É mais fácil ou é mais difícil? Depende do ponto de vista. Do senhor. Depende do dia. Eu trabalhei muito pouco como padre no Brasil. Uhum. Mas uma das questões desafiadoras, eu vejo que às vezes o brasileiro fora do Brasil acaba tendo uma mentalidade um pouco europeia, no caso nosso aqui, europeia, né? Sim. Então se torna um pouquinho frio, né? Carrega dentro dele, né, o calor, né? Mas algumas coisas, ou algumas vezes, se esquiva da fé, Sim. dizendo que, né, que não é mais, que não é Brasil aqui, que, enfim. Então, e a questão da dificuldade de tempo. Eu lembro quando eu cheguei em Bruxelas para trabalhar, trabalhei com um padre que tinha muito tempo, muito experiente, muito tempo fora do Brasil, né, morou nos Estados Unidos e tal. E ele falava, a primeira coisa que ele falou para mim, quando eu cheguei, os brasileiros estão aqui e a primeira prioridade deles é trabalho. Depois eles vão ver se dá tempo de ir para a igreja. Uhum. Na época eu não entendi muito, porque a gente estava acostumado com o Brasil, né? Assim, que a gente trabalha muito a questão de frequentar a igreja, na participação e tal. E as paróquias são próximas. Né? Todo bairro tem uma paróquia. Então fica mais fácil, né? E lá na Bélgica, uma paróquia só, para toda Bruxelas, né? No caso. Aqui temos vários, depois a gente vai poder falar, né? Um pouquinho da capelania. São várias, mesmo assim, se torna difícil. Então, ele falando isso, me abriu o horizonte, né? Aí eu fui entender e respeitar também, porque se o brasileiro, né? No caso, estou falando dos brasileiros, né? Se não trabalha, não tem como eles pagar as contas. Sim. Só que a gente tem que conscientizar que a vida não é só trabalho. Uhum. Existe algo dentro de nós que se chama fé. Sim. E a gente precisa alimentar a nossa fé. Senão a nossa vida perde o sentido, que a gente falava de filosofia, né? E a teologia. Então, nós precisamos descobrir que se nós não alimentarmos a nossa fé, ela vai morrer. Aí a gente vê tantos imigrantes passando por tantas dificuldades, problemas, e não tem aonde recorrer. Porque ainda não conheceram, de fato, quem é Deus, o amor de Deus, a misericórdia. Não tem um porto seguro, que é a igreja, que ele pode estar participando, irmãos da igreja, que pode estar ajudando. Sim. Né? Então, um grande trabalho nosso de evangelização é esse, né? É levar as pessoas a entender, compreender que ela precisa, não é que Deus precisa, nós precisamos de Deus. Sim. Se nós não formos para Deus, nós vamos tornar pessoas vazias. Que é uma pessoa que não tem Deus no coração, uma pessoa que... Eu falo por experiência de testemunho de pessoas que não eram cristãs, que não eram religiosas, ateus, né, que hoje são ateus. E eles falam, minha vida não tinha sentido antes. Sim. Agora, com esse Deus, minha vida transformou. É mais leve. É. É mais leve. Então, esse é o grande desafio, eu vejo, né? É evangelizar migrantes. Porque quando a gente pensa, inclusive a igreja da França é um pouco assim, né? A igreja católica na França falou diocese. Eles querem que os migrantes se insiram nas comunidades locais, aprendam francês e insiram nas comunidades. Então, eles não dão muita abertura para capelanias lá, como é aqui. Aqui a mentalidade é um pouco diferente, né? Existem as capelanias. São mais de 30, mais de quase 40 capelanias aqui na diocese, de etnias diferentes, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê, né, essas pessoas morando fora do Brasil, elas precisam de encontrar com o amor de Deus. Aí entra a nossa missão. Porque a gente sabe, né, que se a pessoa for para Deus, não é para a gente, é para Deus. É para Deus. E ela vai encontrar um sentido na vida dela. Então, assim, uma pergunta que eu tenho, acho que ficou no ar. Acho que a maior dificuldade hoje da capelania brasileira, dos padres, é convencer esses brasileiros que chegam aqui, perdem um pouco da religião, que deixam a religião de lado
e passam muito a focar somente no trabalho e na vida pessoal e esquece de Deus. Então, acho que a grande dificuldade de vocês hoje é essa, de evangelizar e dar continuidade na igreja, na palavra, em Deus, para essas pessoas? Eu penso, e a igreja ela fala também muito disso, da reevangelização, evangelizar os batizados. Porque quando você tem o conhecimento da fé, você tem o conhecimento do pecado, a partir do momento que você tem conhecimento do pecado, é pecado. O que você não tem não é pecado. Sim. Né? E você está falando algo muito interessante, né? Porque quando a pessoa vai para um país diferente, como aqui em Londres, na Inglaterra, ela chega, se ela já tem uma experiência de fé no Brasil e vem para cá, ela já procura uma igreja. Sim. Tem várias pessoas que nós conhecemos assim, né? Sim. A primeira coisa, antes de vir morar aqui, já fez pesquisa lá no Brasil e sabia que existia a igreja católica, capelania, né? Em português e tal. E porque essa pessoa já tem uma fé, ela carrega já uma bagagem, uma história de fé, né? Mas a maioria do nosso povo, quando chega aqui, eles se preocupam com encontrar trabalho, em sustentar a família, em pagar as contas. Não é que isso esteja errado. A gente fala muito isso, né, nas missas, você sabe, né? Não é errado a gente trabalhar, ganhar dinheiro e crescer na vida. Ser rico. Não é errado. Não, eu vejo que o grande problema é quando nós esquecemos, colocamos Deus de lado. Porque aí nós, para conquistar certas coisas, a gente acaba sacrificando o principal. Sim. E a gente tem que lembrar que nós viemos para Deus e nós vamos voltar para Ele. Então, se nossa vida se ela se reduz às coisas materiais, chega uma hora que ela perde sentido. Porque hoje eu compro esse telefone que fico feliz, comprei amanhã, ele está velho, estragado, acabou. Então, as coisas materiais, elas passam. Sim. Você trabalha com joia, né? A joia que dura, né? É diferente, né? Mas, normalmente, as coisas aqui, materiais, elas perecem. Mas a rainha não levou nada que ela Não levou nada, né? A rainha inclusive... acho que a pessoa que tem mais joias no mundo é a rainha. Que o maior tesouro do mundo em relação às joias é dela. E ela se foi... Deixou tudo. Inclusive, semana passada celebrávamos a festa de Cristo Rei do Universo, fechando o ano litúrgico, né? Semana que vem já começa o novo ano litúrgico. E eu falava justamente isso na homilia, né? Não sei se você se lembra. Os reis dessa terra passam, os reinados passam. Existe a ascendência e decadência de todos os reinados. Todos os impérios, todos os reinados. Faz parte da vida. E é isso que a gente vê na história. Aí eu dei o exemplo, né? Dos reis aqui da Inglaterra. Quantos reis já tiveram aqui? Quando eu cheguei, era a Rainha Elizabeth. E hoje não é mais ela. Hoje é o Rei Charles. Daqui a pouco não vai ser mais ele, vai morrer. Vai ser o Henrique, né? O William. William. Tô trocando o rei já. E esses tesouros todos? Não levaram. Não vão Ficou. Então, o que é as coisas materiais? Elas têm um sentido a partir do momento que ela nos serve. Né? Se a gente se torna escravo das coisas, que sentido tem? Né? Então, o grande trabalho nosso da evangelização é levar as pessoas a entender isso. É importante trabalhar, edifica, o trabalho honesto edifica o ser humano, só que a vida da pessoa não se reduz a isso. Faz parte. O fundamental é a fé. Sim. É o segmento. Nossa, no caso, eu prego para cristão católico, né? Sim. É participar da igreja, participar da missa, porque ali está o sentido da nossa vida. Se inserir na comunidade, ajudar a igreja, participar também, né, padre? Sim. A nossa capelania, ela proporciona isso, porque eu vejo que é uma grande bênção. O padre anterior, o padre Paulo, né, ele falava que nós vivemos uma mordomia espiritual, no sentido de poder celebrar a missa na nossa língua materna. Quando eu estava falando da França, que eles incentivam as pessoas a irem participar na língua. Só que as pessoas chegam, elas não sabem a língua do país. Infelizmente, vai uma, vai duas vezes, a terceira
Vai embora. Não vai. Então, assim, por isso que a gente tem um carinho muito grande, né, com os imigrantes, acolhê-los e proporcionar a eles todas as maneiras possíveis de eles escutar a palavra de Deus na língua deles. Por isso que a capelania existe, para evangelizar. Né? E esses dias atrás eu escutei um testemunho numa paroquiana, que ela dizia: padre, se não fosse a capelania, né, a igreja católica, né, que eu participo, eu não sei o que seria da minha vida. Sim. Eu já tinha ido embora há muito tempo, ou já tinha cometido algum, né? Sabe que o suicídio aqui tem crescido muito, né? Alto, Muito alto, né? Um país muito fechado, né? A gente não entende, padre, que às vezes que a igreja ela tem um papel pedagógico, né? A liturgia é pedagógica, é o ensinar, né? Então, um amigo meu fala que a igreja é que nem a Arca de Noé. Às vezes é cheia de animal lá dentro, mas fora não tem vida nenhuma. Não tem vida nenhuma. Né? É ele que fala, não sou eu não. E assim, a gente entende que o papel da igreja é pedagogia, é ensinar, né? Ensinar esse caminho de fé, é ter esse contato, né? É a religião, que é o religare, né? Que é conectar o homem com o céu e o céu com o homem. A gente passar a entender princípios de verdade, né? Saber que tem um balizador na nossa vida, né? Quando você tem que tomar uma decisão ou não, tem algo que é maior do que você. Né? Que pode e vai te orientar naquilo ali. E a gente falando aqui, eu sou cristão, protestante há muitos anos, né? Estou com um senhor aqui que é um padre, mas muitas vezes as pessoas falam assim: a igreja é católica, mas não sabe nem o significado da palavra católica. Não sabe que o significado da palavra católica é universal. Então, quando se formou a igreja e foi dado o nome de católica, é porque ela trazia, né, e propagava uma linguagem universal, né, que chegaria a qualquer povo. Daí se tornou a Igreja Católica romana, né, tal, e assim foi surgindo. Então, quando a gente está falando aqui, eu entendo a função, o quanto que é importante esse processo de ensino, porque o senhor teve esse entendimento e entendeu que sua caminhada de fé foi dentro da igreja, e como mudou a vida do senhor, e a ponte que fez o senhor estar aqui, né? A gente pode falar um pouquinho da paróquia aqui, né? do projeto, como tem funcionado aqui, e a diferença que faz, né? Porque o senhor se posicionou, né? Então, assim, eu fico feliz de conhecer o senhor, entender essas coisas, como o senhor fala, o carinho que o senhor tem pela comunidade, o carinho que a comunidade traz na figura do senhor, né? Para o senhor também, que a gente escuta aqui. Mas eu fico muito grato, padre, né, do senhor estar aqui com a gente. Infelizmente está indo para o Brasil, né? Como é que está o coração nesse aspecto? Tá? Confesso que é uma experiência muito dolorida, mas importante. Porque foi a primeira missão que eu fico bastante tempo. Como eu falei para vocês, né? Eu sou padre há apenas 15 anos, né? 2 anos e meio na Bélgica, 2 anos e meio na Itália, e aqui quase 10 anos. Então, foi praticamente o tempo que eu vivi no seminário, todo o período de formação. É dolorido porque não é fácil nós desapegarmos, deixarmos as coisas. E formou uma família aqui, né, padre? Muito mais do que coisas materiais. Quando eu falo sim. são pessoas, Sim. né? Porque as coisas materiais, elas passam. Mas a amizade, né, a família que nós criamos, ela permanece. Então, quando eu vou celebrar hoje as missas, as pessoas já estão sabendo, né, que eu estou indo embora. Aí tem muitas pessoas que, igual você falou, que choram. Padre, não vai, né? Jovens, né, crianças, estão um trabalho muito grande com crianças, coroinhas, acortes, grupo de jovens. Né? Muitos jovens estão agora surgindo, que querem realmente Deus, querem buscar a santidade. Então, quando eu vejo o rostinho deles, né, e eu falo, eu fiz parte da vida desses. Porque tem muitos ali que eu batizei e hoje fizeram a primeira comunhão. E outros fizeram o crisma. Tem alguns que eu fiz o crisma e até batizei como os adultos, né? Sim. Batizei, primeira comunhão, crisma e fiz o casamento. Então, assim, eu participei praticamente quase da vida sacramental inteira da pessoa, da história da pessoa, da família. Então, isso é muito forte, né? Esse sentimento que a gente tem. E eu falava que é necessário, né? É dolorido porque é desapego, como uma morte. Né? Quando nós ou perdemos alguém, vamos dizer assim, né? Quando nós perdemos alguém, nós sentimos muito, né, que a pessoa nunca mais vai voltar, né?
Sim. pelo menos para este mundo. A gente quer ressurreição, né? Claro. Mas a gente faz o desapego, né? O período do luto, né? Aquele sentimento do vazio. Porém, é necessário, porque a gente sabe, se nós não morrermos, não existe ressurreição. É preciso passar. Jesus mostrou isso pelas águas, né? O batismo, né? Nascer das águas, morrer para ressuscitar. E esse período que eu estou vivendo, justamente esse período de fazer o êxodo na Páscoa, né? De deixar um lugar para outro, né? E isso foi dolorido na vida do povo de Israel, né? A gente faz essa experiência quando nós perdemos alguém, mas é necessário, porque senão nós não crescemos. Ficar parado não é bom. E por isso que a igreja é muito sábia. Ela aconselha que o padre ele mova de paróquia entre 5 e 6 anos, mais ou menos, que é o período ideal para a pessoa conhecer, para o padre conhecer a paróquia, conseguir fazer um trabalho legal, e o povo também conhecer o padre. Aqui de adaptação, né? Porque se fica muito tempo, o que acontece? O povo começa a acostumar com o padre. Assim mesmo, já conheço ele, tal. E o padre se acostuma também e fica acomodado. Né? Já tentei isso, não deu certo, tentei aquilo, não deu certo, né? Ou já tá bom o que eu estou fazendo. Então, querendo ou não, nós seres humanos precisamos de desafios. Então, eu penso que esse processo de desafio necessário, a mudança, é justamente fazer com que nós cresçamos. Porque você vai desapegar e... Melhoramos, crescemos. E quando eu recebi a notícia, foi um telefonema, né, do superior. Prepara as malas. Prepara a mala que você vai embora. Foi bem direto, assim, né? Sério? Não tem superior assim, né? Não tem. Deve estar escutando agora. E ele é formado em direito canônico, né? Então, juiz, tribunal eclesiástico, então, juiz assim, né? Tem um pensamento direto, né? Não tem meio termo, né? Então, ele é bem direto na hora de conversar com a gente. Isso chega a ser até bom. Então, ele já ligou, tal, fiquei um tempo sem responder nada, né? Em silêncio, falei, isso é verdade? Não é? Isso aí tá brincando? Não é? Gente do céu, né? Porque a gente nunca imaginava que... Bom, sabemos que um dia vai acontecer, mas quando chega, mas parece que ainda não é a hora, posso ficar mais um pouco, mas depois a gente começa a pensar e falar para nós mesmos, né? Refletimos e pensamos. O povo também, eu não posso me apegar ao povo, e o povo não pode pegar em mim. É Jesus. Sim, é Jesus. E a gente faz o trabalho. Muita gente falou, padre, a hora que o senhor conseguiu fazer um trabalho, está fazendo um trabalho bonito, organizar a capelania, tal, o senhor vai embora? Eu falei, é a vida. É a vida. A gente organiza, preparamos o terreno para que outro venha. Né? Uns preparam a terra, outros jogam sementinha. Mas quem escolhem. E quem colhe é Deus, na verdade. E quem faz crescer é Deus. É Deus. Né? Deus faz crescer. Então, nosso trabalho justamente é esse, né? De fazer com que a palavra de Deus ela chegue, né, ao coração das pessoas. Mas é uma experiência única. Sim. Né? E, igual eu estava dizendo, a gente desapega, as pessoas desapegam também da gente, e chega um momento que a gente pensa e reflete, eu não posso ser egoísta. Existem outras pessoas precisando de mim. Aí eu paro e reflito, me colocando no lugar do povo. Também eu não posso ser egoísta. Tem outro padre vindo para cá, eu preciso acolher outro padre, e também trabalhar com ele. Então, o coração desapegado, né? E é para isso que Deus nos chama. Para servir. Para servir. Porque não existe a outra maneira. Não. É servir. Servir é dar vida. Morrer na cruz, como Jesus fez. E aqui, quanto tempo ainda o senhor fica aqui em Londres? Aqui eu fico até o dia 28 de dezembro, é minha última missa. Tem outros dias também de celebração, já 13 e 14, depois 27 e 28. São os 2 finais de semana de despedida. Eu fico ainda mais alguns dias, porque o meu irmão está vindo. Para passar umas férias com ele. Já estava marcada essa viagem dele. Sim. E meu irmão com a família, né? E aí eu fico um pouquinho com eles e volto dia 10, definitivo, dia 10 de janeiro. E padre, para deixar uma mensagem para os brasileiros que não conhecem, ou que necessita de uma palavra, ou que quer conhecer a comunidade, a capelania,
que mensagem que o senhor deixa pra gente, para nós brasileiros que ficamos aqui na Inglaterra? Deixa uma mensagem, fala para eles, dê uma palavra amiga e um conselho. A mensagem que eu gostaria de deixar: vale a pena ser de Deus. Vale a pena deixar tudo para seguir o Senhor. Essa foi a experiência que eu fiz, conforme eu falei no teu testemunho, dentro da vocação de cada um de nós. Pois a minha vocação é ser padre. E eu faço votos, né? Votos de castidade, pobreza, de obediência. Então não posso ter nada, nenhum bem, né? Isso faz parte do meu carisma, né? Do chamado, né? Então não posso ter nenhuma posse no meu nome. É uma vocação, um chamado para os leigos, né? Que têm as suas vidas, estão construindo as suas famílias, construam a sua casa sobre a rocha, porque se construir sobre a areia, uma hora ou outra vai cair. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai derrubar a casa. Quando o padre fala casa, é família. É lar. Construa o seu lar com a sua família. Dê algo sólido para eles. Porque os seus filhos querem ver muito mais do que coisas materiais. O que eles querem de verdade, muito mais do que presente. Eles querem presença. Eles querem afeto. Eles querem fé. Querem Deus. É verdade. É o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, é a fé. É Deus. E é bonito quando nós vemos isso acontecendo na nossa comunidade, na nossa igreja, né? Você também fazendo a experiência lá. As crianças desde pequenos já indo, né, às celebrações, já aprendendo ali em Crystal Palace, nós participamos. É uma das nossas comunidades tem mais criança. Esses dias, porque a nossa igreja, graças a Deus, está crescendo muito e está ficando sem lugar, sem banco, não tem espaço. Não tem mais. Gente para fora. Né? Sim. E aí, esses dias, vi aquele pessoal tudo em pé, falando, ficar 1h30 de pé não é fácil, né? Eu vejo porque eu tenho problema de coluna, então eu preciso sentar. Aí fiquei pensando, pedi para as crianças, todas as crianças vêm aqui no altar, né? Então elas foram lá tudo para o altar, ficaram em volta ali, né? E os outros vão sentar, né? Quase meia igreja foi para o altar. Você vê quantas crianças tem, né? Uma comunidade muito... Graças a Deus. E são umas crianças jovens muito especiais. Você vê que são jovens de Deus. As crianças participam, e da missa, elas participam da missa atentas. E não fazem bagunça. É muito interessante isso. Eu levo como prioridade na minha vida, o senhor sabe, eu tenho 2 filhos e tudo, eu falo, eu penso, né, se você coloca aí seus filhos, você regra na escola, na religião, Deus e o esporte, é o melhor investimento que você tem para sua família. É verdade. É o melhor investimento. Padre, eu queria te agradecer. Né? Tá terminando já? Tá. Nossa, infelizmente. Mas antes de terminar, eu gostaria de dar um presente para vocês. Sim, à vontade. Nossa. Eu trouxe aqui Passou 2 rápido, revistas. Né? Ótimo. Sim. Tá? Okay. São da Capelania. Uma é dos 15 anos e a outra dos 25 anos. Da Capelania 25 anos aqui na Inglaterra. Isso. Na verdade, esse ano nós estamos no jubileu, são 30 anos. Né? São 30 anos. Ainda vamos fazer a próxima, o outro padre com certeza vai estar à frente. Essa aí foi a que nós fizemos há 5 anos atrás, de 25 anos. Aí tem um pouquinho da história, como nasceu, né, há 30 anos atrás, com a primeira missa celebrada por um padre inglês que falava português, que foi no Brasil, estudou em Belo Horizonte, Paritim. Ele voltou e queria fazer algo com os brasileiros. Né? E aí iniciou? Aí ele colocou na revista Leros. Lembro. Colocou a propaganda dizendo que teria uma missa da Nossa Senhora Aparecida. Né? Foi 1995. 95. Que ia celebrar a primeira missa, foi celebrada a primeira missa da Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. E a partir disso, isso foi lá em North Hill, na igreja de São Francis. E depois, a partir do ano seguinte, foi para Houston, paróquia de Santa Aloysius. Aí, esse padre fazendo um trabalho e começou a vir outros padres do Brasil para ajudar, até a gente ter a sede, a sede até então, né, que é a igreja da diocese.
íamos para um lugar próprio nosso, porque até então a gente celebrava, ocupava o espaço, né, Sim. naquele determinado horário. E hoje nós estamos em Whitechapel, que temos ali está matriz, a sede, a matriz hoje. Depois estamos aqui em Manor House, perto. Manor House, Willesden Green. E Crystal Palace. Crystal Palace e Brixton. E Brixton, verdade. São 2 dioceses. Aqui em Londres tem 3 dioceses. Nós estamos em 2, que é Westminster e a diocese de Sadok. Uhum. Nós temos hoje essas 5 comunidades. Trabalhamos também com a comunidade inglesa. Eu sou responsável hoje da comunidade inglesa. Temos a missa no domingo, em inglês 10 horas. E depois temos vários outros horários, né? Todos esses lugares onde as pessoas podem ir participar da missa na sua língua materna, em português. Hoje, você sabe, nós contamos com muitas pessoas que não são brasileiros também que participam. Sim. São falantes de língua portuguesa, ou se não, são pessoas que gostam do jeito que nós celebramos. Tem uma senhora palestina, né, que participa com a gente aqui. Ela fala inglês, né, fala árabe e tal, e não fala nada de português, mas ela gosta de participar com a gente, mesmo sem entender nada. Ela gosta do ambiente, ela gosta das pessoas, e a gente vê isso, né? Italianos, espanhóis que casaram às vezes com brasileiros, vão e fazem questão de participar. Muitos vêm de longe, porque aqui você sabe que é tudo difícil para chegar um lugar do outro, né? Aqui, sobretudo aqui em Whitechapel, a maioria da comunidade são muçulmanos, né? São acho que 60% agora, me ouvi falar que são muçulmanos aqui, nesse bairro aqui. E tem a grande mesquita, enfim. Então, existem poucos cristãos, poucos católicos que moram nessa região. E a nossa igreja sempre cheia, todas elas. Sim. Todas cheias. As pessoas vêm de longe, viajam 1 hora, 2 horas para chegar. Porque elas querem Deus. Graças a Deus. Elas não querem um padre, graças a Deus. Elas querem Deus. A gente é instrumento, né? Sim. Sim, eu tenho um grupo lá, antigo, lá na igreja, e assim, e os meninos tocavam, ministravam e tal, e eu ficava muito feliz toda vez que eu perguntava de alguém assim, falava, e o Bruno? E os caras falavam assim, o Bruno é um menino de Deus. Falava assim, e o Luiz César? O Luiz César é um menino de Deus. Eu ficava muito feliz porque antes de falar do Luiz César, Deus chegou primeiro. Né? Toda vez que aqueles meninos se apresentavam em qualquer coisa, um evento, tocando, ou visitando, ou levando um sermão, uma palavra, né? Toda vez que eu perguntava daqueles adolescentes, aqueles jovens, adultos ali, alguém falava, não, aquele menino lá, aquela menina é uma menina de Deus. Deus chegou primeiro, né? Entrou primeiro naquela casa, não foi aquela pessoa, foi o testemunho daqueles meninos. Né? Mas, padre, muito obrigado. A gente vai tentar, né, o senhor ir fazer uma visita pro senhor lá, o senhor mostrar a igreja pra gente, a gente falar um pouco mais sobre a comunidade, porque isso é muito importante, né, que as pessoas tenham esse acolhimento, saber que tem uma casa aqui, né, uma casa cristã que vai estar ali disposta a conversar, a receber, tá? Muito obrigado, né, Xandô? Tá? Sim, pode falar. Eu que agradeço o convite de vocês e quero convidar. Hoje nós temos a nossa comunidade missionária, Providência Santista, está presente aqui. Sou eu, tenho outro padre José Eduardo, mais 2 irmãs, a irmã Roberta e a irmã Tamires. Trabalhamos juntos como equipe. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar. Nós até conversávamos antes, tem muitos brasileiros que nem sabem que existe. Encontro direto, quando me apresento, as pessoas... aquele jogo do Brasil mesmo, né? Que teve, né? E eu fui. Eu ganhei o convite, eu fui no jogo, né? Aí quando eu voltei do jogo, aquele trem lotado de gente, né? Aí eu já veio um monte desses panfletinhos aí, né? Que eu dei pra vocês. Falei, vou deixar que eu vou evangelizar alguém aqui. Aí encontrei uma família, assim, várias pessoas, né, que eu pude conversar, e uma família, entreguei, falei, eu sou padre. Ele falou, você é padre? E estava procurando uma igreja católica que falava português, não estava encontrando. Quer dizer, a questão que a gente falava da prioridade, né? Que as pessoas já vêm e já procuram outros. Né? Então, aí ela ficou sabendo e começou a participar com a gente. Então, o convite que eu faço aqui, você que ainda não participa da nossa igreja, da capelania, venha participar. Venha fazer a experiência do amor de Deus na sua vida. Muito obrigado. Amém.
E para você que nos acompanha, não esquece de compartilhar, deixar seu like, né? Impossível você não ter gostado dessa conversa aqui. E até a próxima, padre. Muito obrigado. Agradecer aos patrocinadores. Sem esquecer, pessoal, todos os nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos apoiam, né? O Xandô Alves, né? Nosso especialista em joias, bem, né? Relógio aqui. A gente... Aqui, ó. Foi ele que fez, ó. Olha só. Eu perdi o meu anel nesses metrôs da vida aqui, Sim. que são anel de consagração, né? Sim. Que é um anel terço. Sim. Que é os dois sinais que a gente usa, né? Que é o tal Uhum. e o... Eu tô prolongando aqui a live. Não, tudo bem, Não, tudo bem. A live é sua. E padre. aí falei com ele, falou, não, padre, vamos providenciar pra você o anel. Olha que lindo que ficou. Tá vendo aí? Tá. Dá pra ver? Muito É, bonito. muito bonito. É o Xandô aqui. Eu fiz uma cópia pra mim. Fez uma cópia também lá. Tá vendo? Casamento. Depois já me pediram mais 2 pessoas, pra mais uma e outra tá encomendando. Não se Parabéns. esquece, se você for Obrigado. casar, tá? Tá aqui a aliança, tal. Ele vai lá, entrega a joia no local. Ele faz a filma. aliança e eu faço a cerimônia. A cerimônia tá completado. Vai ser lá no sul, viu, gente? Agora tem que ser... Agradecer também a agência Seu Web, que é aqui quem produz aqui, né? Faz toda a parte de corte, desenvolvimento nas redes sociais aqui, trabalha o engajamento para que esse vídeo possa chegar até você. E sem falar, né? Sem dúvida, nosso grande amigo Henrique, né? O videomaker, o cara mais importante aqui da Inglaterra, da City Films Studios, é onde a gente está aqui na Inglaterra. A gente vai deixar todo o endereço aqui, a gente vai estar comentando um pouco mais, vai estar aqui divulgando essa cartilha com todos os endereços aqui, né? Da capelania. Das capelanias aqui em português, para que você possa participar, tá? Não perde a oportunidade não, se você está aqui na Inglaterra, de ter esse momento de fé aí, de comunidade com os irmãos. Padre, muito obrigado, gente. Valeu aí e até a próxima. Obrigado, padre. Papo de Mestre. Valeu. Obrigado.